todos, muito boa noite. Eu sou o apóstolo Tiago Marques e quero apresentar ao nosso Senhor, com a sua ajuda, o 6º dia da campanha. Em todos esses dias nós temos apresentado ao Senhor alguns pedidos, alguns propósitos, não só os meus, os nossos, da minha família, mas também os seus, de algumas pessoas que colocaram por escrito, nos comentários, nos vídeos, e também fazendo pedidos pessoais a mim. Queremos apresentar ao Senhor todos os nossos pedidos. Eu quero profetizar na minha e na tua vida que este 6º dia de propósito de oração faz menção ao mês de junho de 2022. Eu profetizo o melhor mês de junho de todas as nossas vidas até este presente momento, até este presente ano. E que o Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje que eu quero deixar para as nossas vidas se encontra no Salmo capítulo 65. Os 5 dias anteriores foram referências em Deuteronômio 33, de 13 a 17, e os outros dias em Isaías 43. Mas neste momento eu quero fazer menção à segunda referência desta campanha, que é o Salmo 65. E eu já quero fazer menção aos 2 primeiros versículos deste salmo, que diz assim: A ti, ó Deus, em si louvamos em silêncio, e a ti se cumprirá o voto. Tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Este salmo é um salmo onde Davi exalta o Senhor. Como sempre, Davi exalta o Senhor, e neste salmo não é diferente. Assim deve ser a minha e a tua vida. Eu quero compartilhar contigo alguns momentos importantes na vida deste homem de Deus. Ele começa falando: A ti, ó Deus, em Sião louvamos em silêncio. Por que em silêncio? Em vários momentos ele escreve para nós, deixa uma mensagem que a boca dele exulta ao Senhor, que com palavras ele louvaria o Senhor, com cânticos louvaria o Senhor. Mas agora, neste salmo em especial, ele fala que louvará a Deus em silêncio. Provavelmente porque neste momento, naquele momento onde ele escreveu esse salmo, essa adoração, provavelmente ele estava enlutado por algum motivo. As lutas, ele não estava provavelmente de luto, mas lutando por causas, colocando causas diante de Deus, que o faziam ficar em silêncio, mas a sua mente voltada para o Senhor. Aqui no meu quarto de oração, vocês não estão vendo, mas aqui à minha esquerda tem uma janela. E esta janela é do lado leste da casa, ou seja, esta janela faz frente para o lado leste da casa, de onde vem o pôr do sol. E do lado leste, nós sabemos que está Jerusalém. Ou seja, fazemos menção a Jerusalém nesta casa, voltados para Jerusalém, nesta janela, neste quarto, nesta casa. Assim também estava fazendo Davi. Ele estava fazendo menção ao Senhor na sua alma, menção ao Senhor no seu pensamento, mas com a boca fechada. Quantas vezes nós não fazemos isso?
não estamos em silêncio, conjecturando, pensando, examinando situações de diversas circunstâncias diferentes, mas, como dizem, por dentro estamos pensando no Senhor também, estamos analisando certas situações, e assim eu creio que Davi estava fazendo isso. Ele estava analisando, ele estava medindo situações, ele estava angustiado, talvez, clamando ao Senhor por um socorro, por uma causa impossível, e ele estava ali falando: Senhor, eu estou aqui em silêncio. Talvez ele também estivesse aflito na sua alma, mas não conseguindo louvar, chorando, em silêncio, pensando no Senhor, louvando, adorando na alma, no íntimo do seu ser. O primeiro segredo que eu quero compartilhar com você nesta madrugada: quando você não conseguir louvar a Deus, externar ao Senhor a sua alegria, se você estiver acometido por situações tão difíceis que você não consiga colocar para fora a sua fé no Senhor, internalize isso, interiorize isso, mas não deixe a fé se apagar. Continue pensando em Deus, continue apresentando ao Senhor os seus motivos, continue colocando diante de Deus as suas causas, continue louvando ao Senhor, nem que seja em espírito, mas assim o faça. Davi estava louvando a Deus em espírito, é isso que ele quer dizer. Nós, cristãos, em especial os evangélicos, nós falamos que adoramos ao Senhor, oramos ao Senhor muitas vezes em espírito. Essa é uma prática comum. Vou dar um exemplo para vocês disso. Quando estamos na região de trabalho e vamos almoçar, fazer uma refeição, a gente fecha os olhos, curva a cabeça e ora a Deus em espírito, agradecendo por aquele alimento. É ou não é verdade? Esse é um exemplo de uma oração em espírito. E assim, muitas outras orações nós fazemos em espírito, onde os nossos lábios muitas vezes nem se mexem, mas a nossa mente está voltada para o Senhor. A nossa alma está voltada para o Senhor. Da mesma forma que essa janela está voltada para a direção geral de Jerusalém. Assim a alma de Davi estava louvando a Deus em espírito. Muitas vezes nós fazemos o mesmo sem manifestar, sem exteriorizar. E muitas vezes a gente faz isso nem sequer movendo uma parte do nosso corpo, sem mexer os lábios. Ana fez um pouco diferente. Você conhece a história de Ana, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Ela estava angustiada, mas ela só mexia os seus lábios, falando baixinho ali para ela mesma, e o sacerdote ali pensou que ela estava bêbada. Mas ela disse: não, Senhor, eu não estou bêbada, eu não bebo bebida forte. Eu estou apresentando a minha alma diante do Senhor. Talvez Davi estivesse nessa circunstância, mas não externava. Por que eu digo para vocês que provavelmente ele estava angustiado? Porque Davi era um homem que externava a sua alegria no Senhor. Ele, quando estava lá no meio das ovelhas, antes de ser ungido a rei pela primeira vez por Samuel, ele adorava o Senhor com a harpa, com instrumentos de corda, ele externava, ele falava, ele exultava, as cordas vocais dele era o principal instrumento que ele se alegrava diante de Deus. Mas aqui ele está dizendo que está quieto, mas a alma dele está louvando, está adorando a Deus. Por quê? Porque logo em seguida, na última parte do primeiro versículo, ele diz: a ti se cumprirá o voto. Voto é um pedido intenso por uma causa muito importante diante do Senhor. Quero contar o segundo segredo para você nesta madrugada. Existem níveis de pedido. O pedido que nós fazemos diante do Senhor tem vários níveis diferentes.
O primeiro nível é um pedido normal. Ah, Senhor, quem me dera se isso acontecesse. Ah, Senhor, faz isso por mim. São pedidos, são até talvez uma oração rápida, sem você ali colocar tanto tempo, tanto esforço. Você faz um pedido simples. A Bíblia diz que certa vez Davi estava pensando com ele mesmo, ele deixou algumas palavras escaparem. Ele falou: quem me dera beber as águas da fonte, me perdoe porque eu esqueci o nome da fonte. Ele estava num cenário de guerra, como dizemos nós militares. Ele estava num teatro de operações terrestres. Ele estava em campanha de guerra contra os filisteus. Alguns servos valentes dele ouviram, adentraram terreno inimigo, atravessaram aquele terreno inimigo, foram nas fontes das águas que Davi havia falado baixinho ali para ele mesmo, voltaram com a água no capacete, num cantil talvez, em algum recipiente de água, entregaram para o rei. E o rei perguntou assustado: ué, o que é isso? A água que o senhor pediu, rei. Que água é essa? Não, a água lá da fonte que o senhor pediu. A gente foi até lá buscar. Vocês foram até lá buscar? Fomos. Davi pega aquele recipiente de água e vira. E a água é derramada. Provavelmente aqueles homens ficaram olhando e pensaram: ué, por que o senhor está fazendo isso? Davi responde: porque eu não vou beber algo que poderia ter custado a vida de vocês. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Davi ele poderia ter bebido aquela água. Ele poderia se realizado. Ah, que água gostosa, saborosa, tão deliciosa. Não, mas ele falou isso. Se essa água poderia ter custado o sangue de vocês, a vida de vocês, eu não vou bebê-la. Quantas vezes nós somos assim, não é verdade? Em vez da gente se alegrar com uma coisa, a gente pode imaginar que aquela coisa que está trazendo felicidade poderia ter custado a felicidade de alguém. Que aquela coisa que nos traz paz poderia ter custado a paz de alguém. Que aquela coisa que nos traz alegria poderia ter custado a alegria de alguém. Aquela coisa que nos traz, que é uma resposta, poderia ter custado ou tomado a resposta de alguém. Então, o primeiro nível do nosso pedido é um pedido simples. A Bíblia fala sobre a oração de Jabes. Jabes foi um homem que tinha uma fé enorme diante do Senhor. Ele fez um pedido tão simples. Ele fez a oração de Jabes. Ele só fez um pedido: o Senhor me ajude diante do inimigo, me abençoa para onde eu for. Pronto. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes e respondeu de maneira poderosa. Um pedido simples, onde você não dura ali nem segundos pensando naquilo ou fazendo um pedido diante do Senhor. Mas o segundo nível é você apresentar uma oração onde você já investe mais tempo, onde você já presta até mais atenção naquilo que você fala e isso fica guardado na sua memória. Já é um nível diferente, já é um segundo degrau. É uma oração onde você já se apresenta melhor diante do Senhor. Uma causa, um problema, uma situação, uma circunstância, uma pessoa. Agora o terceiro nível, você já faz o quê? É uma oração gritada. Como assim, apóstolo, uma oração gritada? A Bíblia chama isso de clamor. Se você for no dicionário pesquisar clamor, você vai ver a palavra grito, ou pedido de socorro, ou elevação da voz. Coisas nesse nível, coisas semelhantes assim, onde uma pessoa sai do nível normal da sua voz, como se fosse uma conversa, mas gritando. Bartimeu, ouvindo que Jesus passava por ali, ele era cego, ele ouvia e sentia as pessoas ao seu redor, mas ele não podia vê-las. E ele ouviu que Jesus estava passando por ali. E quando ele ouviu que o Senhor Jesus estava próximo a ele, ele usou uma estratégia linda. Ele ativou o terceiro nível do pedido, do socorro.
ele gritou. A Bíblia diz que ele falou bem assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. A Bíblia fala que ele gritou assim 3 vezes. Na terceira vez, Jesus mandou chamá-lo. Foi levado até o Senhor. Ative, se necessário for, o terceiro nível de pedido. Grite diante do Senhor. Clame a Ele. Alguns profetas disseram para nós: clame a mim. Em especial o profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nos diz: clame a mim, e te responderei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Então clame ao Senhor. Vá em algum local onde você pode gritar. Se for na tua casa em um certo horário, grite. Clame pelo Senhor. Se você for no monte orar e você puder gritar, grite. Clame. Grite: Senhor, me ajuda, me socorre, me defende. E apresente a sua causa. Clame por Ele. Chame por Ele. Se derrame na presença dEle. Não fique aí só apresentando suas causas aí de maneira tranquila. Eleve o seu pedido. Faça o seu pedido ser elevado. A minha pastora, minha mãe na fé, ela conta um testemunho que o seu marido, num dos motivos onde ele passou pelo processo de libertação, ela estava num certo ministério e o pastor que estava pregando, ela foi até ele, depois da pregação, e levou a foto do marido dela. E aquele homem recebeu aquela foto na mão, ficou olhando, o Espírito Santo passou ali toda a situação necessária para ele naquele momento, em revelação, e falou para ele fazer o seguinte: meu servo, grite 3 vezes o nome dele, para que haja um impacto lá na vida dele, para que ele seja visitado e seja despertado. Então, o clamor diante de Deus, ele não é só para você atrair a atenção de Deus para você, mas você apresentar a vida de alguém que está precisando de libertação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pessoas que estão com problema em qualquer área, em qualquer nível, e precisam de libertação, precisam sair do mundo e vir para o Senhor Jesus. Primeiro motivo de libertação é esse. Pessoas que estão se perdendo no mundo e precisam conhecer o Senhor. Pessoas que estão se perdendo no mundo de novo, precisam se reconverter ao Senhor, ou seja, voltar para o caminho do Senhor. Vulgo o desviado. Você grite o nome dessa pessoa 3 vezes bem alto e diz, você vai fazer assim, ó, vou te dar estratégia. Você fala o nome da pessoa, um exemplo: Maria, seja liberta em nome do Senhor Jesus. Acorda! Desperta deste sono. A Bíblia nos diz, na carta de Paulo à igreja de Éfeso: desperta, ó tudo, do sono da indolência. Faça isso por aquela pessoa que você está orando por libertação. Faça desta forma e você vai ver um resultado diferente a partir do momento que você fizer isso. Então clame ao Senhor, eleve ao Senhor a tua voz, grite por Ele, chame por Ele, chame a atenção dEle, coloque o teu pedido no nível mais alto. Agora eu quero falar do 4º nível de pedido, um propósito.
uma campanha, quando você faz uma campanha, quando você faz um propósito, você eleva o teu pedido. Você está declarando guerra diante do teu inimigo, do meu inimigo, do nosso inimigo e colocando a tua fé em prova. É isso mesmo. Quando você faz uma campanha, você está colocando a tua própria fé em prova. Mas você vai ver o resultado. Porque ninguém faz uma campanha sem fé, não é verdade? Você vai estar ativando a tua fé. Você vai estar colocando a tua fé numa elevação espiritual. Então, eleve o teu pedido ao nível de campanha, que é o 4º nível. Coloque o teu propósito neste 4º nível. Eleve. Esta campanha, por exemplo, é um pedido que dura um certo tempo. Todo propósito dura um certo tempo. E tem ali os motivos que você apresenta para o Senhor. Então faça isso. Então você pode apresentar com jejum ou não todos esses pedidos ao Senhor. Você pode fazer jejum em certos momentos da sua vida, né, certos dias, tantas horas. Você pode apresentar, você pode fazer todos esses pedidos, esses níveis de pedido ao Senhor, com jejum ou não, com uma consagração parcial ou total. Vai depender de você somente, tá bom? Mas eu quero falar do 5º pedido e o último pedido. Eu quero falar do pedido que é um voto. O voto é algo muito, muito sério. A Bíblia não diz em nenhum momento, se você jejuar, jejue para cumprir o jejum. Não fala nada disso. Se você orar, ore e cumpra a oração. Não fala. Não fala nada desse nível, dessas palavras, não usa essa referência. A Bíblia não nos diz nenhuma orientação sobre isso. Mas em relação ao voto, ela fala, se tu votares a Deus, cumpra o teu voto. Aqui Davi está dizendo, a ti se cumprirá o voto. O voto é uma prova da nossa própria fé diante de Deus. Mas é um pedido no nível alto. Eu estou usando aqui uma referência, o 5º nível do pedido, para você entender que é o nível mais alto do pedido. Que um ser humano pode fazer para Deus, é um pedido mais alto. Ana, ela estava há anos sendo envergonhada, porque Deus havia cerrado, fechado, emborcado o seu ventre. Ela era estéril. Mas quando ela fez um voto, louvado seja o nome do Senhor. Quando ela fez o voto, amada igreja do Senhor, o que aconteceu com ela? O seu pedido foi ou não foi respondido? Foi respondido. Se a tua causa é difícil, se a tua causa está no nível impossível, se você não vê solução, se você já está orando há anos, experimente apresentar o teu pedido no nível do voto. Pega o teu pedido, vá subindo degraus, coloque no 5º nível. Entre na 4ª dimensão com o teu pedido, coloca no nível voto, porque você vai movimentar o reino espiritual todinho. Deus vai se comover, Deus vai se mover, Deus vai fazer outras coisas que você ainda não viu. Você vai ver acontecendo, porque você vai colocar o teu pedido no nível de voto. Vou te contar mais um segredo, o 3º segredo. Como que você vai fazer um voto? Como que se faz um voto? Pois bem, é você pegar a tua causa, certo? Ou as tuas causas, de preferência uma causa. De preferência uma causa. E você vai fazer um voto. Então você fala para o Senhor o que você vai fazer depois que ele fizer algo. Vamos pegar a Ana, um exemplo bem claro. Ana disse, Senhor, se tu me deres um filho, ou seja, se o Senhor desemborcar o meu ventre, se o Senhor abrir a minha madre, se o Senhor me tornar fértil, deixar que eu seja estéril, se eu engravidar, tudo a mesma coisa, tá? Se eu engravidar de um menino,
eu vou dá-lo para o Senhor. O meu primogênito, que eu nunca tive na vida, se isso acontecer, se tornar real, eu vou dá-lo ao Senhor depois do período da amamentação. Aquilo soou para Deus. Eu imagino, vamos imaginar, irmãos. Vamos imaginar Deus ouvindo um pedido daquele e começando a trabalhar de maneira diferente. Imagina Deus ouvindo Ana. Imagina Deus chamando um anjo. Anjo, vai lá. A minha serva elevou o pedido dela. Agora é um pedido especial. Agora virou prioridade. Anjo, vá lá e desemborque o ventre dela. Ou até melhor, vamos colocar o nível dela no nível que ela merece? Espírito Santo, meu Espírito, que age na terra, me representando, abra o ventre da minha serva. Faça ela ser terra fértil. Aleluia. Você, mulher que é estéril, que está vendo este vídeo, imite a Ana, uma mulher de fé. Faça um voto diante do Senhor. Você não vai precisar fazer a mesma coisa que ela, apresentar o teu filho, dar o teu filho. Porque hoje as coisas são diferentes, não é verdade? Mas faça um voto que você possa cumprir. Você, homem, que talvez seja também estéril, faça o mesmo. Apresente para o Senhor. A tua causa impossível, apresente para Deus, faça um voto. No ano passado, eu e minha esposa fizemos alguns votos. Mas, em especial, por ter acontecido algumas coisas nesse final de ano, eu vou cumprir um voto ao Senhor, apresentando um culto e um café da manhã para o Senhor, chamando várias pessoas para vir aqui em casa. Só que a minha esposa, sem eu saber, sem a gente conversar, ela, com a intimidade dela com Deus, fez a mesma coisa, por outros motivos também. Então ela também apresentou um café da manhã para o Senhor e um culto. Ou seja, nós vamos pagar ao Senhor 2 votos. O meu voto de um culto e um café da manhã e o voto dela de um culto e um café da manhã. Então são 2 cultos e 2 cafés da manhã. Iremos pagar o voto, porque o Senhor respondeu coisas incríveis para nós. Mas agora eu quero falar o 4º e último segredo. Último não. O 4º segredo nesta madrugada para mim e para você. Existe um pedido que foi feito por um homem, mas que ninguém pode repetir. Porque não há como repetir. Um pedido exclusivo, único, insubstituível, insuperável e sem necessidade de complemento. Um pedido feito na cruz. Aleluia! Jesus foi para a cruz. A Bíblia diz em Isaías 53, ele foi conduzido ao matadouro pelos seus tosquiadores, e como uma ovelha não abriu a sua boca. O Senhor Jesus na cruz, se não me engano, ele falou 6 ou 7 frases. Uma das últimas frases, ele disse tetelestai, em hebraico, que significa está consumado. Mas antes ele também disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que pedido é esse, irmãos? Você está entendendo? Eu não tenho como classificar um pedido desse. O nosso Senhor Jesus na cruz, pedindo para o Pai perdoar aqueles que estavam o crucificando. Qual é a resposta para esse pedido? Qual é o motivo?
O que inspirou o Senhor Jesus a fazer um pedido desse? Ele não ficar com raízes de amargura. Ele não ser impedido de verdadeiramente ser aquele quem ele era. Ou de conquistar aquilo que ele estava conquistando. Está entendendo? Ele não podia ter motivos diante dos homens, diante dos anjos caídos, diante de ninguém, de uma falha sequer. E quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava liberando perdão. E a liberação do perdão, eu ainda estou aprendendo muito sobre isso. A liberação do perdão por pessoas que nos machucam, que nos perseguem, que fazem feitiço sem parar, onde o Senhor revela até o nome, às vezes, da pessoa. Passamos por um processo. E esse pedido, a gente pode cumprir. Mas eu quero também me referir ao pedido que a gente não pode cumprir, não tem condição de cumprir. O sangue de Cristo derramado naquela cruz e o seu corpo crucificado e flagelado foi um pedido, transliterando o pedido para você. Pai, com meu sangue e com meu corpo, salva a humanidade da condenação. O Cordeiro de Deus, com seu sangue e com seu corpo, fez um pedido para o Pai, sem falar nada. Assim como o sangue de Abel, onde o Senhor Jesus disse para Caim, o sangue de Abel me clama por justiça. Onde o próprio Senhor Jesus falou, de Abel até Malaquias, esta geração pagará pelo derramamento do sangue deles. Você está entendendo? Então que você receba conhecimento necessário para você elevar os teus pedidos ao Senhor. Se tiver difícil a causa, não perca tempo, já apresente o voto diante de Deus. Mas fico alerta, se você votar, cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. Se você fizer um voto muito alto, você vai ter que, como dizem, se virar nos 30 para cumprir teu voto. Então, pensa direitinho antes de fazer um voto. E eu quero falar de uma pessoa que fez um voto muito alto e que, quando teve que cumprir o voto, foi doloroso. Jefté, um dos juízes do Senhor. A Bíblia diz que quando ele estava voltando da guerra, na verdade, ele estava na guerra, ele falou, Senhor, se tu me deres a vitória, eu vou sacrificar o Senhor quando eu voltar para casa, a primeira coisa que sair. A Bíblia fala que quando ele guerreou, teve vitória, estava voltando para casa, a filha dele ouve que o pai está chegando. E quando a filha sai pela porta, e ele vê que a filha saiu pela porta da casa, quando a filha chega para ele, pai, papai, ele fala, não, filha, não era para você ter saído, eu fiz um voto com o Senhor e agora eu vou ter que te sacrificar. Meu Deus, que voto insano foi esse? Verdadeiramente eu quis usar essa palavra, insano, que significa aquilo que foi feito sem pensar. Muitas pessoas são assim quando estão com raiva, não é verdade? Fica com raiva e fala o que não deve. Vem o inimigo, atiça a raiva dela e solta palavras de maldição, fere outras pessoas. Ainda fica falando, não leva desaforo para casa. Quem você está falando com quem? Ou quando o filho irrita o pai e a mãe, começa a amaldiçoar o filho, falando um monte de coisa que não deve. Assim fez Jefté. Se emocionou demais, talvez, e fez um voto
que não existe precedente, não tem respaldo bíblico, não tem respaldo na palavra. De Moisés até ele, foi um voto completamente infundado. O próprio Abraão, quando foi sacrificar Isaac, Deus falou, olha, não precisa fazer mal ao menino, eu estava só te provando. E você foi aprovado, não precisa sacrificar. Aí vem Jefté e teve que sacrificar a filha, porque ele fez um voto completamente sem pensar. E poderia ter feito qualquer coisa, menos isso. Entendeu? Então, quando você for fazer um voto para o Senhor, faça um voto daquilo que você vai ter condições de cumprir. Tá? Eu já fiz um voto com o Senhor no ano de 2011. Que antes de Deus fazer o que eu pedi, eu cumpri o voto. Eu falei uma coisa para o Senhor em espírito, assim como Davi, louvamos ao Senhor em silêncio. Em espírito, em silêncio, eu fiz um voto com Deus. E apareceu uma condição favorável para mim por um milagre. E eu entendi que aquele milagre proporcionaria o meu cumprimento do voto. Então, antes de Deus fazer o que eu havia pedido, que não era aquele milagre, eu fui e cumpri o meu voto. Eu cumpri o meu voto. E num certo tempo, acho que 2 semanas, 3 semanas depois, quase 2 semanas depois, eu vi o Senhor cumprindo o voto que eu havia apresentado a Ele. Mas o voto já estava pago. Então eu fiz o cumprimento do voto pela fé. Se você tem fé suficiente para fazer o que eu fiz, vá na tua força, Gideão. Vá na tua força, Gideão. Brincando para você entender. Vá na tua força. Se você tem fé suficiente, Deus te abençoe. Mas coloca o teu nível, o teu pedido no nível extraordinário. Aumenta ele. Bota ele para trabalhar. Bota a tua fé para ser ativada. Coloca o teu pedido no nível do voto. No versículo 2 ele diz, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Tu que ouves a oração. Então o voto não é só um pedido simples, né? É também uma oração. É uma oração, sim. É uma ativação de fé. O voto não é para usar o tempo todo, recorrentemente. São aquelas situações específicas, mais difíceis, mais complicadas, onde você precisa de um milagre, onde você precisa, talvez, ver o mar se abrir, para você entender o nível da questão que eu estou dizendo. Mas Deus ouve a oração, Davi está dizendo, ele ouve. Mas em Provérbios capítulo 29, se eu não me engano, versículo, acho que é o 8, ele diz, a oração do ímpio é abominável para Deus, e ele não a escuta. Quem é o ímpio? Muitas vezes a gente fala que o ímpio é aquele que é desobediente a Deus, mas muitas vezes nós cristãos passamos a ser ímpios, porque ímpio é aquele que comete impiedade. E quando eu cometo impiedade, eu passo também a ser um ímpio. Como assim, apóstolo? Quando eu cometo impiedade? Quando você está muitas vezes na rua andando e alguém te pede uma esmola, um dinheirinho, e você fala assim, hoje eu não tenho. Aí você tem, muitas vezes ali, nem que seja R$1, R$2, algumas moedas, você tem. Às vezes você tem. E você fala, não, hoje eu não tenho. Você está mentindo. Você cometeu impiedade. Você passou a ser um ímpio naquele momento. Ou quando te ligam, e você fala, atende aí e fala que eu não estou. Você está mentindo. É melhor você deixar o telefone tocar ou colocar a chamada para a caixa postal do que você fazer isso. Então são várias situações onde você às vezes se passa por ímpio. E algumas orações vão deixar de ser respondidas por causa disso. Então vamos vigiar, amada igreja.
A gente precisa vigiar. A ti virão todos os homens. Aqui ele está fazendo uma profecia também, ele está profetizando. Como assim? A ti virão todos os homens é uma profecia? É uma profecia. A Bíblia nos diz em Filipenses que diante do Senhor, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará perante ele. Toda língua confessará que só Jesus é Senhor. E a Bíblia também nos diz vários momentos diferentes e vários profetas que haverá um juízo, haverá um julgamento e todos serão colocados diante do Senhor. A Bíblia nos diz em Isaías 66, no último capítulo, lá nos últimos versículos, que de uma lua a outra, todas as nações serão colocadas diante do Senhor. Todos os homens, todos nós, seremos ou iremos ser apresentados diante do Senhor. Mas nesta madrugada eu quis falar essas palavras para você, fazendo menção também ao sacrifício de Cristo na cruz, que foi o maior pedido feito na terra. O maior pedido feito por um homem na terra, direcionado a Deus. Um pedido em silêncio, um pedido quieto, um pedido sereno, que custou todo o sangue do corpo de um homem, de um mortal. Seu nome, Yeshua, Jesus. Custou o seu corpo. Alguns estudiosos dizem que aqueles açoites que bateram nele, que começou com varas, deixou marcas, depois passou a ser chicote, começou a abrir feridas, mas depois o chicote foi mudado e na ponta do outro chicote tinha pedaços de ossos, pedaços de objetos perfurantes, pedaços de objetos cortantes. E aqueles açoites começavam a tirar pedaços da carne do Senhor. Quando aquele que estava ali açoitando, ele batia com o chicote, prendia nas costas do Senhor, ou no seu lado, e quando ele puxava, vinha pedaços de carne do seu corpo. Alguns estudiosos dizem que dava para ver partes internas do corpo de Cristo por causa do tamanho dos buracos. Você pode imaginar o tamanho do sofrimento do Senhor? Às vezes quando a gente dá uma topada com o dedão, bate no chão, na pedra, em alguma coisa, já dói, já machuca. Você imagina perder partes da carne com violência, extrema violência. E ainda ser colocado numa cruz por 6 horas e ficar fazendo força com o peso nos seus tornozelos ali, forçar para cima para aliviar a pressão nos punhos e poder respirar um pouquinho. Aí os tornozelos estavam cansando com o prego nos tornozelos e ele tinha que aliviar o peso das pernas e segurar todo o seu peso ali nos punhos e respirar mais um pouquinho com a chamada respiração de cachorro, onde você não consegue fazer a hematose. Você está entendendo? Tenta respirar assim. A agonia do seu Jesus ainda por ter um dos ombros deslocado. Ele estava em completa agonia, por 6 horas ficou ali. Isso tudo foi por mim e por você. Que pedido lindo e maravilhoso de um homem nascido de mulher, nascido de uma virgem, mas que foi completamente imaculado. A santidade plena do Senhor nos salvou. E a tua confissão por Ele te mantém salvo. Te mantenha firme no Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Lute, continue lutando. Não desista, prossiga, vá em frente. A nossa recompensa maior não é aqui na terra, é no céu. Vou repetir para você entender, dá um glória a Deus aí, escrever inclusive no comentário. A nossa recompensa maior não é aqui na terra, é no céu. Vou repetir pela 3ª vez. A nossa recompensa maior não é aqui na terra, é no céu dos céus. Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida
vamos manter o nosso nome lá. Nossas atitudes, nossos comportamentos, a nossa vida com o Senhor, a nossa fé. Tudo isso preso e agarrado ao Senhor. Vão permanecer com o nosso nome lá. E quando Jesus voltar, ou a gente morrer, o que acontecer primeiro? Se o nosso nome estiver lá, aleluia, pode ter certeza. A eternidade no céu está nos aguardando. A grande recompensa, o galardão de Deus estão nos aguardando. As bodas do Cordeiro já tem uma cadeira reservada para nós. A nossa morada celestial já está pronta. Jesus disse sobre isso. Eu vou preparar o lugar para vocês. E quando eu estiver preparado o lugar, eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quis contar para vocês esses segredos. Compartilhar esses segredos do voto. Capítulo 65 de Salmos. Se você está vendo este vídeo pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas. A minha intenção foi abençoar a tua vida, então abençoe outras pessoas também. Se inscreva nesse canal para você acompanhar o meu trabalho. Não vê só esse vídeo, porque quando a gente abre o YouTube, na verdade, aparece uma lista gigantesca de vídeos. Mas se você se inscrever neste canal, todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, você vai ver no seu celular, no seu computador, uma mensagem que eu postei um vídeo. E você vai ser abençoado novamente. Então se inscreva e ative o sino para receber todos os vídeos que eu postar. Compartilhe com milhares de pessoas, em todos os grupos de WhatsApp que você tem, com seus familiares, seu grupo de família, com outras pessoas no privado. Compartilhe este vídeo. Mas eu também peço para você deixar seu pedido de oração no comentário. Eu tenho apresentado ao Senhor durante o propósito várias pessoas que me pediram coisas, fizeram pedidos simples a mim. E com certeza elas estão fazendo níveis diferentes dos seus pedidos ao Senhor. Mas aqui neste momento você aprendeu a fazer um voto diante de Deus. Eu sou o apóstolo Tiago Marques e também quero te convidar a se inscrever no meu outro canal de ensino, o canal Escola da Excelência do Rei Jesus. Vai lá, visita lá, conheça os vídeos da escola. É um canal no YouTube que eu fiz no mês de maio do ano passado, no final do mês de maio do ano passado. Não tem muitos vídeos, mas todos eles também vão te abençoar. Com certeza. Que o Senhor te abençoe. Eleve teus pedidos ao nível de voto. Cumpra os seus votos. Não faça um voto extraordinariamente difícil que nem você possa cumprir. Cumpra o seu voto. Se você tiver fé o suficiente, cumpra antes do Senhor te responder. Que o Senhor te abençoe desde Sião. A paz de Cristo Jesus.